se eu tivesse conseguido aquela vaga, eu estava enrolada. Porque eu nunca teria feito tudo o que eu fiz depois. Então, essa coisa de mastigar aquele problema, aquele azar, e falar, tá, esse é meu azar, dá ele aqui pra mim. Deixa eu comer ele com farinha, deixa comigo. Porque até pra surgir aquela sensação que é o que você estava dizendo, que é a sensação de repúdio daquele momento. Então, mesmo esse azar consegue ser transformado numa coisa boa se o pensamento estiver alinhado. Concordo. Na realidade, você tem que sempre pensar que o que a gente não controla não é o que vai influenciar e determinar o seu futuro. O que a gente não controla pode ajudar, pode atrapalhar, mas o seu lugar é aqui. Então, se você tivesse ido para lá, você não estaria aqui. A gente percebe que essa questão das pessoas, às vezes, também tem que deixar bem claro, o pessoal está vendo, que não é para depender de sorte ou de azar, né? É para estar preparado para quando vir. Porque na escola do Bill Gates, não tinha só ele de aluno, tinha várias pessoas. Exatamente. E ele que fez o esquema. Porque na KPMG, quando a gente era auditor, ou na nossa quebrada, não tinha só a gente que acessou um livro, que fez faculdade, muitas pessoas, e a gente que está aqui. Então, essa é a importância de entender que se tiver uma adversidade, como você disse, usa ela e come com farinha, amassa, resolva. Eu acredito que os momentos mais difíceis são o que, de fato, a gente mais evolui. Né? E mais, eu acho que os momentos mais difíceis é aquele que a gente olha e fala, porra, eu não queria estar aqui e eu me recuso a voltar a estar aqui. Eu nunca mais quero viver isso. Essa frase já saiu da minha boca muitas vezes. Eu lembro que a gente falava, eu nunca mais vou andar de busão. Eu ia falar isso agora. Nunca mais vou andar de busão, nunca mais, mano. O ônibus lotado, chuva, de social, indo pro banco, tinha que fazer a barba. Pô, não dá, mano. Nunca mais vou ficar... E graças a Deus... Graças a Deus. E o nosso esforço rolou. Porque se a gente se conformar e estabilizar aquilo, beleza, você vai morrer daquele jeito. Ou você é inconformado e muda, ou esquece. Não tem como a gente querer resultados diferentes ou querer viver a vida que o outro está vivendo se a gente está fazendo um básico, o mínimo. Exatamente. Né? E Lara, como que você começou a lidar, né? Que você falou uma parte. Quando você começou a ganhar dinheiro, no primeiro momento ajudou meio mundo, gastou, tudo mais. E depois, como que foi o aprendizado disso, né? Você falou, porra, mano, tô gastando tudo aqui, preciso guardar, quando você conversou com o Perino e com a Malu. E a partir disso, né? Quais foram as decisões? Você falou, mano, vou parar de gastar com A, B e C, vou fazer mais dinheiro. Como que foi essa parada aí? Isso é uma coisa que também vem do meu padrasto, que era não ter foco em economizar. O foco é fazer mais dinheiro. Boa. Porque é uma energia que você precisa direcionar. Então, ou eu paro para contar quantas coisas tem aqui e como eu lido com elas, ou eu vou usando e vejo como eu uso esse mesmo tempo para ver como eu ganho mais dinheiro. Então, esse era um pensamento que meu padrasto tinha mesmo, a gente vivendo na Pindaíba, que eu lembro que ele tomou uma decisão, uma época que a galera em volta falou assim, a gente arrumou uma faxineira uma vez por semana. Só que era uma casa toda quebrada e a gente não tinha dinheiro. E as pessoas falaram, você tá louco, você arrumar uma faxineira? Mas ele falava, eu preciso de você e da tua mãe trabalhando nisso aqui. Então, vocês não vão limpar a casa nesse dia, vocês vão fazer isso daqui. Vai destinar sua energia, seu foco para outra coisa. Então, se o foco tivesse em economizar, a gente nunca teria contratado uma faxineira. Coitada, depois até usamos o cartão dela, não pagamos. A pobre da moça. Eu não sei, eu era criança, não sei direito como é que ficou, mas foi uma coisa coitada, assim. Mas o pensamento estava certo, que era a gente vai fazer mais. Aí, a limitação, o economizar, a limitação se dava pelo momento. Porque nós temos só R$5. Então, o que dá para comprar? Então, não é que a gente estava pensando, vamos comprar para comer algo que dê R$5. Não, a limitação se dava pelo fato. A gente só tem R$5. Então, dava para comprar um joelho de porco, dava para comprar um refrigerante, um suco daquele de saquinho, e dava para comprar um pouquinho de pão. Era isso. Mas a limitação se dava porque só tinha R$5 na mão. Mas ele nunca olhou para esses R$5 e falou, vamos gastar só 3? Isso não tinha. Entendi. O lance é, vamos comer, a gente vai ficar bem. Então, vamos aproveitar o que tem aqui e focar em fazer mais depois. E isso foi uma das histórias que eu mais gosto, e ela tá até nos meus destaques, num videozinho que antes era GTV, agora mudou. Mas eu lembro que a gente a gente estava morando numa casa que não tinha mais luz. E isso que meu padrasto, apesar de tudo, também tinha um lado trambiqueiro, que quando cortou a primeira vez, ele foi lá e fez o gato. Aí cortou a segunda vez, botaram um negócio, ele foi lá, tirou o lacre e tal. Cara, chegou num ponto que eles foram lá e tiraram o relógio. Não tinha relógio. Nossa. Aí ele foi lá e ligou no poste. Cara, era uma coisa zoada, assim. E aí nessa casa, se não me engano, foi nessa casa também, chegou num ponto de cortar a água. Porque a água é muito depois, né? Você tem que vacilar demais.
E foi uma casa em que a gente não pagou aluguel também por muito tempo. E um dia a gente chegou e nossas coisas estavam jogadas na calçada, todas. E 2 baita cadeados, assim. Então, a gente vivia nessa casa. E ele e minha mãe, né? Eles são... Ele era. Minha mãe ela é cristã. Eles frequentavam a igreja evangélica e tal. E era, inclusive, uma igreja bem complicada. Que todo o pouco dinheiro que entrava... A gente dava lá, porque, né, tinha essa pegada de ter que dar tudo e tal, não sei o quê. E aí, uma vez, teve essa campanha de dar tudo e tal, e a gente tinha... Essas que aparecem na TV? Essas do dá o seu tudo, dá o seu tudo e tal. O nosso tudo era bem pouco, mas deu, então vendeu um sofá e vendeu uma geladeira, que era tudo que a gente tinha, e entregamos lá. Todo mundo assim, ó, todo mundo, vamos mesmo. Ninguém em casa falava, não, tá todo mundo no amor. E só que daí no dia seguinte, no outro, não tinha mais nada, tal. A gente passou uns 2 dias sem comer, naquela casa assim e tal. E meu padrasto, a gente foi na igreja naquela noite, meu padrasto foi falar com o pastor depois e falou pra ele, olha, pastor, a gente tá aqui, tá no amor, fizemos e tal, não sei o que, mas, cara, tô passando uma baita dificuldade lá em casa, não sei o que eu faço e tal. E o pastor se tocou com a história, ficou tocado com a história e deu R$50 pro meu padrasto. E por muito tempo, inclusive, a gente fez uma piadinha de que ele era o único cara que tinha tirado dinheiro daquela igreja em vez de só colocar. Uhum. E ele pegou esses R$50, sentamos então em casa, eu, minha mãe, meu irmão mais velho, depois de mim, que até o momento era só ele, e o meu padrasto, ele disse assim, ó, nós podemos pegar esses R$50 aqui, comprar comida, comer, e um abraço, ou a gente pode comprar alguns ingredientes para fazer alguma coisa, vender e fazer mais dinheiro. Sem titubear, minha mãe e eu falamos, vamos fazer. E aí ele mexia com coisa de padaria, de confeitaria e tal, a gente foi lá e comprou os ingredientes para fazer uma bala de coco, bala gelada. Uhum. E então eu lembro da cena, né? As caixinhas de leite de coco, o açúcar e tal. E ele começou a fazer aquela bala tal, e fazendo lá num mármore. E essa bala de coco é uma massa que você pendura ela, assim, você põe ela assim num gancho na parede, qualquer gancho, e puxa, e põe de novo, puxa, e põe de novo, puxa, e vai fazendo isso até dar o ponto. Uhum. E aí, na primeira... E todo mundo, assim, eu e minha mãe sentadas do lado, acompanhando, né? Vendo aquilo, vai virar, né? Na primeira vez que ele deu aquela puxada na bala, a massa estava errada, açucarou. Virou uma espada na mão dele. Nossa. Os R$50 estavam na mão dele, a gente não ia conseguir vender. E aquele torrão de açúcar foi o que nós comemos pelos próximos dias. Eu e meu irmão, felicíssimos, porque na nossa cabeça a gente estava jantando bala, então estava ótimo, comendo doce. E eu lembro da cena, a gente no chão, não tinha mesa, uma vela e aqueles torrões de açúcar e a gente comendo aquilo. Em nenhum momento, minha mãe virou pra ele e falou, olha o que você fez, seu merda, você fez errado, podia ter comprado. Isso foi uma coisa muito chave, sabe? Ele tinha do lado dele uma parceira. Minha mãe sempre foi muito parceira, então a briga em casa era assim, tinha uma salsicha só, a briga era come você, não, come você, não, come você. Essa era a briga. Nunca teve uma briga do tipo, por que só tem uma salsicha aqui? Sabe? Então... Eu não lembro por que a gente começou a falar nisso. Era como você começou a lidar com o dinheiro depois, tudo mais verdade. Diante das dificuldades né, que você já gastou antes. Isso, porque daí, então, assim, como eu aprendi nessas situações e com ele, que o lance era fazer mais, quando eu me conscientizei de que, puta, eu tinha que estar guardando, eu passei a guardar, mas sem essa ideia de, não, então eu vou segurar para poder guardar. Daí eu pensei, não, então tá, eu vou colocar dinheiro aqui, em vez de colocar, de deixar esse dinheiro, porque ele ficava na conta e eu pensava, tenho. Uhum. Tá, agora eu não vai ter mais, tenho. Eu pensei, quando caiu uma bolada na conta, caiu, sei lá, atendi durante o dia e tal, não sei o que, entrou 5 pila. Entrou 5 pila, eu não vou pensar, tenho 5 pila. Falei, vou botar 3 ali no investimento e seguro esses 2. E aí, nesses 2, eu não me limito. Entendi. É o que dá pra fazer, dá pra fazer. Uhum. E ter feito, na época, o curso do Bruno foi muito importante, porque eu comecei a entender sobre investimento ali. E passei por aquela fase que a gente passa de saber tudo, de querer saber de todos e fazer todos. Então, eu lembro que eu até fazia analogia da cesta, não é, você tem que pôr os ovos em várias cestas, então investia em tudo. Era renda fixa, era renda variável, tudo dentro de fixa, tudo dentro de variável e tudo mais, e era um caos, porque você tem que saber sobre tudo, acompanhar tudo, ver tudo e tal. Você criou um monstro, Aí né? perdeu o controle. E é complicado. E eu não sabia muito bem sobre tudo, eu sabia um pouco sobre tudo, porque eu tinha que continuar estudando a minha área, eu tinha que continuar... Fazendo mais dinheiro. E aí, tempos depois, acho que faz o quê? Uns 2 anos, 3 anos, não sei, que é o que a gente está falando com vocês lá fora, que eu conheci o Mente Blindada do Ícaro de Carvalho, que é uma pena que ele não abra de novo. Eu já tentei, eu já falei com ele, mas olha, é um chuchu. Porque são 2 aulas. Cada aula tem 2 horas. Você assiste no acelerador, dá 1h30. Você faz essas 2 aulas e você sai delas falando, tá, já entendi.
esquece cestas, eu vou pôr tudo no mesmo E lugar. o valor é super acessível ainda, né, do curso. Você fala, Mas- tá, eu saí dessas aulas e falei, tá, entendi, esquece Tá as bom. cestas, vou botar tudo no mesmo lugar, vou botar tudo em ações, e aí eu vou diversificar aqui dentro, mas bem pouco. Sim. Porque daí eu mais falei- concentrado. Falei, eu vou escolher 5 empresas. Vou avaliar essas 5 empresas por alguns critérios objetivos. O primeiro é, eu gosto dessa empresa, eu tô feliz quando ela cresce, eu quero que ela cresça, eu compro dela. Porque nessa época eu tinha ações. Mas aí eu tinha ações assim, eu lembro que tinha era uma coisa de água, que agora eu nem lembro o nome. Sanepar? Acho que era. E aí assim, Saneamento básico. meu, né? eu não... Sabe? Tá ali, vai, não vai. Mas eu não Aham. tô torcendo pelo saneamento Sim. básico. Eu não entendo como eu torcer por ele. Talvez se eu tivesse amarradona na ideia. Então eu tinha Fleury. E aí eu lembro de um amigo falar assim: pô, mas é um lugar que avalia cocô de velho. Porque é exame, né? Uhum. E aí, claro que ele tá falando de piada, mas assim, não, é verdade. O negócio eu não torço demais por aquilo. Porque não tá em mim essa paixão. Diferente se eu fosse médica e gostasse de análises, de exames e Sim. tal, eu investiria ali com paixão. Mas aí eu falei, então tá, vou pegar as empresas que eu tenho paixão. Pô, tenho paixão na Apple. Paixão, do tipo, quando eu tô me sentindo triste, eu ligo no suporte deles. Você já ligou? Não, no suporte eu nunca liguei. Nossa, só falta o cara te pegar no colo. Você não tá entendendo.